Mais um semestre na faculdade chegou ao fim e eu vim contar para vocês como que foi o meu quinto semestre no curso de Letras Português na UFC, que é a Universidade Federal do Ceará. Eu sou aluna do curso diurno, há boatos que o Letras Português será também um curso noturno, né? Atualmente na UFC só tem letras espanhol e letras inglês à noite, e durante o dia que tem os cursos de português e literatura, que é o meu, e outros de português e inglês, português e francês, português e italiano, que são tidos como cursos diferentes dentro da universidade, tá? Não são apenas modalidades, mas são cursos diferentes. O meu curso tem duração de 8 semestres, então eu tenho mais 3 semestres aí pela frente e me formo no final de 2026. Tá muito perto, eu comecei a gravar esses vídeos sobre a universidade desde o primeiro semestre, então tem uma playlist aqui no canal, caso você queira acompanhar como tem sido a jornada. Até então, o meu curso ele é estruturado sendo 5 disciplinas obrigatórias por semestre, e esse semestre eu fiz uma optativa, então cursei 6 disciplinas. Eu sei que a grade do curso mudou, então caso você esteja ingressando agora na UFC, você vai ter a ordem diferente das disciplinas, e tem disciplina que era obrigatória e que agora não é mais, né? Eles tiveram em fizeram, né, algumas mudanças, mas enfim, eu vou falar das que eu menos gostei para a disciplina que eu mais gostei, como eu tenho feito aí ao longo dos vídeos, comentar como foi a questão de avaliação. Eu nunca falo o nome dos professores, mas caso você seja aluno e queira conversar, pode me perguntar no Instagram. A ideia aqui é realmente contar como foi a minha experiência, para matar a curiosidade de quem não estuda lá, ou de quem está estudando e quer saber como vai ser o curso, tá pesquisando. A primeira que eu quero falar é de Literatura Portuguesa 3, que foi, com certeza, a que eu menos gostei. Eu acredito que o horário dela influenciou muito, foi uma disciplina de um dia só, então de 8 da manhã até meio-dia. Ela acaba ficando bem cansativa, bem extensa. Ao longo do semestre nós estudamos 4, como se fossem escolas literárias, sendo a que eu mais gostei o modernismo, que em Portugal tem como destaque Fernando Pessoa, mas nós estudamos outros também que eu achei bem legais. Mas o tempo, gente, assim, o semestre na faculdade ele acontece em 100 dias letivos, que dá aproximadamente 4 meses. Então é um tempo muito corrido para a gente ver tanto conteúdo. É interessante quando o professor ele foca em uma escola ou em um período, e os outros ele passa brevemente, mas nesse ele se demora para que a gente consiga aprofundar. E não foi feito isso. Nós tivemos um estudo bem rápido de todos eles, e a forma de avaliação eram atividades, nós fizemos 4, né? 4 conteúdos grandes, digamos. Então nós tivemos 3 atividades dos primeiros, em que cada atividade valia 1 ponto na média, e os outros 7 pontos da média foi uma prova. Então, nessas 3 atividades, eram atividades em trio, a gente fazia em casa, era análise de poemas, análise de conto. Eu achei muito legais, assim, muito tranquilas de fazer, enfim, a nota também, a avaliação muito legal. E a prova foi sobre o livro, né, o único livro que nós precisamos ler do início ao fim, que foi A Confissão de Lúcio, do Mário de Sá Carneiro, um livro que eu amei. Eu acho que essa foi a minha grande descoberta, talvez, desse semestre, porque eu amei esse livro. Nós fizemos uma prova que eu achei um pouco complexa, assim, um pouco confusa, não complexa, mas as perguntas, alguns alunos acabaram respondendo errado porque entenderam errado a pergunta. E eu amei esse livro, eu acho que eu vou trazer um conteúdo só sobre ele, porque ele é bem legal, sabe? Tem a questão do duplo, ele tem uma epígrafe do próprio Fernando Pessoa, que já entrega um pouco o que vai acontecer aqui na narrativa. É um autor que se destacou muito também em Portugal, então eu gostei dessa parte, mas o formato das aulas eu achei cansativo, porque a gente tinha aula de 8 da manhã até as 10, direto. Aí o professor fazia um intervalo de 30 minutos, voltava às 10h30 e até meio-dia. E isso não é tão comum, pelo menos lá no nosso curso. Geralmente a gente tem aula até 9h30, o intervalo, e depois aula até 11, 11h15, porque, gente, passou de 2 horas de leitura de poema, de conteúdo teórico, eu já não tô conseguindo mais absorver o que tá acontecendo, sabe? Fica muita coisa, realmente. Era muito conteúdo, mas aí não é culpa nossa nem do professor, foi o horário que a universidade conseguiu encaixar a disciplina. E é isso, não tem muito o que fazer, né? Eu acho que se ela fosse de 2 dias,
sendo o horário quebrado, seria menos cansativo e talvez um pouco mais proveitoso, tanto para a gente como para o professor. Mas aí, por isso, foi a que eu menos gostei. E aí, em quinto lugar, linguística de texto. É uma disciplina que, para o meu curso, ela é obrigatória, para os demais, ela é optativa. O que significa uma disciplina optativa? É aquela que você que escolhe quais você vai fazer. No meu curso, a gente precisa fazer 7 ao longo dos anos. Então, você vai encaixando aí no seu semestre. 7 ou são 8 que a gente precisa fazer. Mas, enfim, tinha muita gente fazendo ela como optativa. Para mim, ela era obrigatória. E é uma disciplina muito legal. Só que eu não sou, assim, tão apaixonada por linguística. E nessa disciplina, a gente estuda realmente texto, né? Como classifica, por exemplo, intertextualidades. Como que a gente reconhece uma referenciação dentro de um texto. Então, até para níveis de coesão, sabe, de coerência, quando a gente não fica repetindo, a Gisele fez isso, a Gisele fez aquilo, a gente troca por ela fez isso, porque já foi introduzido Gisele, e isso é isso que a gente estuda dentro dessa disciplina, as sequências, quais são as sequências de uma narrativa, de uma sequência descritiva, explicativa, é um conteúdo muito legal. Realmente eu só não tenho, assim, tanto gosto por ele, mas eu achei legal estudar. Eu achei muito trabalhosa, sendo bem sincera, porque nós tivemos várias atividades. Eu acho que foram 4 atividades em grupo, atividades da gente fazer em casa e entregar online, sabe? Então tinha textos para analisar, trechos, imagens, a gente analisava e era um grupo muito extenso. Então, assim, para vocês terem ideia, o meu grupo de trabalho era composto por 7 pessoas. Então você imagina se organizar ali em 7 para executar essas atividades. Nós acabamos dividindo, então 3 pessoas faziam uma atividade, outras 3 faziam outra, porque não dava para 7 pessoas responderem a mesma atividade. E aí nós tivemos uma nota por essas atividades, depois fizemos uma apresentação no formato de roda de conversa, que aí sim, 7 pessoas fazia sentido, né, para organizar. E o nosso tema foi justamente a referenciação, então nós fizemos uma proposta ali de uma atividade em conjunto, enfim, foi bem legal. Essa aula, a professora também gostou muito da forma como nós fizemos e tivemos uma prova. E aí a prova derrubou assim a sala. É uma prova difícil, apesar da professora sempre repetir que não é, que ela colocou textos fáceis, não era. Principalmente porque são 3 questões a prova dela. Então, por exemplo, a primeira que era para identificar qual era a sequência textual, valia 3 pontos. Eu errei ela, já perdi 3 pontos. Minha prova só valia de 0 a 7 a partir de então. E aí a segunda questão valia 4 pontos. Errou? Ela morreu. Então, tiveram muitas notas baixas. Eu tirei 7 nessa avaliação, porque eu errei exatamente a primeira, que era para identificar a sequência textual. E assim, é muita nota baixa mesmo, sabe? Muito 3, muito 3,5. E eu acho que o que ajudou as pessoas foram essas outras 2 notas, né? Da apresentação e das atividades, mas a prova em si, eu achei que os textos, eles estavam difíceis, né, pra gente identificar, mas enfim, a professora já havia avisado desde o início que teria essa avaliação, e também foi uma avaliação na última semana de aula, e era avaliação do conteúdo inteiro que foi visto no semestre. Então, assim, a gente já tá bem corrido ali no final, fazendo trabalhos, apresentações, porque final de semestre junta tudo, e essas provas, e nós temos sentido, né, assim, os alunos, que os professores, eles estão voltando muito com as provas. Antes era muito comum que a avaliação fosse a produção de um artigo, a produção de um ensaio, né, que é mais voltado para a literatura, e agora não. Eles estão pedindo trabalhos de apresentação, porque faz parte também da nossa formação, assim como professor, essa questão de preparar seminário, preparar aula, apresentar, né, ver como que a gente se sai lá na frente, trocar, né, colocar a gente lá na frente, mas além disso a prova. Então eu fiz muitas provas esse semestre, e aí já foram duas disciplinas, né, eu falando que teve essa prova. Então é isso, foi uma disciplina que eu achei trabalhosa, porque eram muitas atividades, era assim, muita coisa, e a nossa nota da apresentação, ela também não era baseada só em como você conduziu a sua roda de conversa, mas como você se comportava na roda de conversa dos amigos, então se você participava ou não. E aí muita gente também teve a nota reduzida, porque não participava das outras apresentações. Eu acho interessante essa proposta, mas eu acho que muita gente esqueceu ao longo do semestre que se não participasse, a sua nota também seria reduzida. Enfim,
E aí, quarto lugar, né? Estamos aqui subindo. Eu fiz literatura moçambicana, que foi uma disciplina optativa e que foi a sugestão do coordenador do meu projeto do PIBID. Eu participo de um projeto que é uma bolsa que a gente recebe, que nós vamos para a escola. E aí nessa escola a gente tem a prática tanto de observar em sala de aula, como de também a parte da regência, né, de ministrar aulas. Só que é uma quantidade reduzida de aulas que nós ministramos, porque o professor ele tem que ceder a aula dele pra gente. E aí o meu projeto, ele é de literatura africana em língua portuguesa. Então o coordenador, para fechar as nossas horas do projeto, ele montou essa disciplina de literatura moçambicana. Nós entramos e aí uma vez por semana, era uma disciplina de 2 horas por semana, a gente tinha aula com ele. E de 2 pessoas se matricularam, eu acho que sem saber que era uma disciplina voltada para os bolsistas do PIBID, porque eles não eram do PIBID, mas o professor tinha feito especificamente pra gente. Mas não teve problema, assim, eles participaram da mesma forma. E no que consistiu? Ele deu 2 ou 3 aulas sobre literatura africana em língua portuguesa, porque apesar do nome ser literatura moçambicana, nós estudamos também um pouco da literatura, eu acho que foi de São Tomé, ou foi Cabo Verde, Angola, porque a gente tem uma limitação mesmo de informações e de acesso a livros de literatura africana. Então ele precisou trazer de outros países que também falam português, para poder montar. E aí ele deu essas aulas, um pouco mais de contexto. E as aulas seguintes fomos nós que ministramos para ele e para os colegas, né? Então ele dividiu a gente em duplas, e aí eu dei 2 aulas, cada dupla deu 2 aulas, sendo uma aula focada na poesia e outra na prosa. Então na poesia, nós apresentamos o José Craveirinha, eu e minha amiga, e na prosa, a Paulina Chiziane, que eu amei. Amei essa autora. O Craveirinha também é muito bom, mas eu tenho certa dificuldade com poemas, né? Assim, não é um gênero que eu leio tanto, que eu sei analisar, então eu tive mais dificuldade com a prosa, eu me dou melhor. Então foi uma disciplina também muito trabalhosa, porque a gente tinha que montar aulas, e aí não era seminário, você tinha que apresentar uma aula, entregar como se fosse um plano de aula para os colegas, fazer análise, no caso de poema ou de contos, né, para quando era prosa, e o professor queria que fosse um nível realmente assim universitário. Então ele estava ali avaliando se a gente tinha conhecimento para falar sobre aquele autor, para fazer aquela análise, e ao final ele corrigia a nossa análise, né? A maioria estava um pouco errada, um pouco incompleta, assim, ele dava uma outra sugestão de caminho para se seguir em uma análise literária, que foi muito bom, porque a gente aprendeu muito a partir das observações dele, né, do tipo, ó, em uma escola, né, quando você for levar esse conteúdo para uma escola, não é legal fazer assim, faz assim, é mais produtivo se fizer dessa forma, projete sua voz mais assim, leia o poema de tal forma, porque, por exemplo, ele não gostou da forma como eu e minha amiga lemos o poema, realmente eu não sei, meu poema, assim, fazer aquela coisa mais performática, mas estou aprendendo, e ele deu boas dicas, achei muito produtivo, muito legal. E aí fomos para terceiro lugar, agora já chegamos no top 3, que foi a disciplina de linguística funcionalismo. Olha aí, a linguística chegando na minha vida finalmente. Nessa disciplina nós vamos estudar essa área do conhecimento, né, que estuda a língua, mas a partir dessa perspectiva funcionalista. Eu já estudei o formalismo e agora eu estou no funcionalismo, que considera o uso da língua pelo falante, essas mudanças, essas variações linguísticas, que é muito mais interessante. Então ela se opõe um pouco, por exemplo, à gramática normativa, que ela dita como a língua deve ser usada, enquanto que o funcionalismo ele analisa como o falante usa a língua. E eu achei muito legal a forma como a professora lidou, né, a forma como ela tocou essa disciplina, como ela organizou, estruturou. Ela traz inicialmente algumas análises que a gente faz de músicas, e ela deixou que os grupos eram grupos de 3 pessoas, assim eu prefiro, quando é mais reduzido, que a gente escolhesse uma música para fazer ao longo ali de pouco mais de um mês. Nós fizemos 3 análises diferentes dessa música, e aí já valia nota, foi bem legal, a gente se reunia e fazia análise. Aí depois nós fizemos ela trazia sempre atividades pra gente fazer também em sala. Então quando ela ia apresentar, vamos apresentar o funcionalismo estadunidense, o funcionalismo holandês, porque tem suas linhas
temas, né, de pesquisa, ela trazia alguns textos curtinhos para a gente analisar junto com ela em sala, o que estava sendo considerado, se tinha elementos novos ali, enfim, foi bem interessante. Aí as outras duas avaliações dela foram inéditas para mim. A segunda, né? A primeira foram as músicas, que a gente entregava essa análise online. A segunda foi um debate, e ela sorteou os temas e a ordem dos debates. Eu fiquei com a gramática funcionalista, e nosso debate foi contra a gramática normativa. Foram os meus amigos que ficaram com a normativa. Eu achei legal, foi bem civilizado o nosso debate, mas tinham diversos temas, né? Arbitrariedade, iconicidade, tinha alguns também que era de texto, né? Análise mais funcionalista, enfim, foi bem legais. Foram 2 aulas de debate, tinha 3, 4 debates em cada aula, eu achei bem divertido assistir e participar. Daí eu gostei muito de como ela fez essas avaliações, de como ela tratou ali dos debates, foram bem legais e eu achei tranquilos, tá? E a outra avaliação dela consistia em uma questão no estilo Enem. Meu cachorro tá balançando aqui a luz. Então, cada grupo precisava elaborar uma questão no estilo Enem que abordasse texto e gramática. O meu grupo, nós fizemos com um trecho de um conto da Conceição Evaristo. Nós abordamos a sequência narrativa, né, o que trazia o que evidenciava a sucessão de acontecimentos no texto. Então, trazendo questões gramaticais. Ela gostou das questões, ela realmente, assim, normalmente a professora que ministra essa disciplina, ela estuda funcionalismo, eu acho que é um conteúdo que ela gosta, e é muito bom a gente estudar com o professor quando ele gosta da disciplina que ele está ministrando. Então a gente via que tinha muita preparação dela, o debate foi a primeira vez que ela colocou, por exemplo, e deu muito certo, essa questão da gente elaborar. Eu não sabia como elaborava uma questão no modelo Enem, o que era exigido, então ela explicou tudo, o que precisava, ela entregou tipo uns manuais, assim, com os critérios, como que tem que ser as alternativas, o que pode ter, o que não pode ter. E eu achei muito legal, foi muito importante também pra gente entender mesmo dessa questão, porque às vezes a gente estuda algo na faculdade, mas não sabe transpor isso pro ensino básico, que é o que a gente vai precisar fazer. Então eu amei a disciplina, eu gostava muito das aulas, da forma, assim, como ela abordava os temas, da velocidade, né, ali do ritmo das aulas. Gostei bastante. E aí a segunda disciplina que eu mais gostei foi Latim 2. Gente, quando esse semestre começou, eu nunca imaginei que eu fosse chegar aqui falando amei a disciplina de Latim 2. Porque Latim 1 eu fiz com um professor que ele foca muito em você traduzir frases e ele te fornece o que significa cada palavra daquela em latim. Então, por exemplo, tem lá magister, aí ele bota lá, professor. Só que as palavras em latim, elas têm suas declinações, assim como no português, a gente tem a questão de concordância, de tempo, se tá no plural, sabe? Essas coisas. Então, você que tinha que identificar isso. Ele colocava lá o que significava, mas você precisava identificar qual era o caso, se estava no singular ou no plural, e montar a tradução dessa frase. Então, a gente fazia as provas com consulta. Isso foi Latim 1. No Latim 2, não tinha horário para nossa turma com esse mesmo professor. Então, a universidade colocou a gente para outro professor. O que muita gente fez? Atrasou o Latim 2 para fazer próximo semestre com o mesmo professor que nós fizemos o 1. Eu não quis atrasar, porque talvez eu não tivesse disponibilidade no mesmo horário para o Latim 2, esse semestre que vai começar. Então, eu fiz com um professor novo, para mim. Muita gente da turma também fez, mas como ele é um pouco mais complexo, porque ele adota o método natural do latim, que ele tem uma apostila, é uma apostila que é usada no mundo todo para se estudar latim, e é a apostila da família romana. Para quem já estudou latim, se tiver tido contato com essa apostila, vai conhecer. Então, em cada capítulo dessa apostila é abordada uma temática, né, e uma questão gramatical do latim. E aí a gente vai capítulo por capítulo lendo, ela é toda em latim,
Você vai aprendendo porque é muito fácil os primeiros capítulos e aí depois vai complicando. Qual que foi o problema pra gente? No Latim 2 ele começa no capítulo 9. Então nós não tivemos acesso às aulas do 1 ao 8. E aí cada pessoa precisou estudar por conta própria esses 8 capítulos. Tem aqui uma playlist no YouTube de um professor que é o Cedric, em que ele faz o estudo e a leitura até o capítulo 10. Então tinha do 1 ao 8, o que foi muito bom pra mim. Então eu sentei, assisti esses vídeos do YouTube e eu e uma amiga ficamos indo para a monitoria. E o professor da monitoria, que é um aluno, ele tinha estudado latim por esse mesmo método, só que na Itália, que ele fez como que chama? É um internato que você vai para estudar latim e história e grego, se eu não me engano. Você fica lá dentro desse internato. E ele ficou 2 anos, então ele trancou a faculdade, quando ele voltou completamente fluente em latim, virou monitor da disciplina e ele ensinou muito pra gente. Foi assim, o que salvou a gente dessa disciplina, porque nós fazíamos o estudo em casa, levava para ele as dúvidas, ele fazia a leitura de alguns trechos dos capítulos com a gente e tirava as dúvidas da parte gramatical. E foi perfeito. E eu amei tanto a monitoria, que eu participei com ele, como as aulas do professor. Eu achei o professor super gente boa, gentil, preocupado se o aluno estava entendendo. E eu acho que isso é um ponto muito importante, porque tem professor que ele não tá nem aí se tu tá entendendo a disciplina. E tanto esse professor de latim como a professora de funcionalismo, você percebe que eles têm essa genuína preocupação. Não importa simplesmente cumprir a carga horária, mas eles elaboram aulas de forma que a galera vai entender, vai ser proveitoso e que a gente vai sair dali realmente sabendo. Então esse professor de latim, ele é assim maravilhoso. O obrigatório para mim é o latim 1 e 2 e eu estou considerando fazer o 3 com ele, que é a optativa, no semestre que vem, para vocês entenderem o tanto que eu gostei. E o que eu mais gostei? Que com o latim a gente consegue entender o português, a parte da sintaxe do português, análise de frases, de estruturas, e isso é muito importante para a nossa formação, porque a gente vai ensinar análise, sendo que eu, por exemplo, não domino esse tipo de análise ainda, mas com o latim ficou muito mais fácil entender como que se estrutura, fazer uma análise mesmo assim do que é análise simples, tá, gente, assim, do que é objeto direto, complemento, adjunto, que às vezes nós temos dúvidas, e aí eu achei muito fácil. Então eu amei as aulas, eu amei as provas, eu amei tudo. E passei com nota mais alta do que no outro professor que tinha consulta. E as provas dele não tem consulta. Então vai só você, Deus e uma caneta. Ele coloca um texto com o mesmo vocabulário que a gente vem estudando na apostila. Então a gente traduz esse texto. Uma questão é de traduzir na sua cabeça. Você traduz um texto inteiro. Geralmente é assim um parágrafo, sabe? Sei lá, 12, 15 linhas. E depois tem as perguntas mais de análise sintática mesmo. Por que esse adjetivo aparece nessa forma? Por que isso é isso é aquilo. Então, assim, para quem quer aprender latim, é esse professor. Porque você sai de lá realmente sabendo latim. E aí, caso você vai estudar, se for principalmente o latim 1, que eu recomendado é fazer com ele desde o 1, aí me pergunta que eu digo aí o nome dele, e aí você vai alegre e feliz. Eu gostei muito, amei, assim. Aí eu fiquei muito feliz porque eu achei que eu ia reprovar. Eu cogitei, inclusive, tirar essa disciplina nas primeiras aulas, porque eu fiquei, meu Deus, o meu nível é muito abaixo da turma, mas consegui acompanhar e foi maravilhoso. E aí a disciplina que eu mais gostei, principalmente por conta do conteúdo, porque é o que eu gosto, foi Literatura Brasileira 3. Eu fiz com o mesmo professor de Literatura Brasileira 2, eu já conheci o método de avaliação. Geralmente é um fórum que a gente faz no sistema da universidade, em que ele diz o que você vai abordar. Nesse semestre, nós tínhamos que fazer um texto comparando aspectos do livro O Triste Fim, de Policarpo Quaresma, que eu esqueci de trazer aqui, mas finja que eu tô aqui mostrando. Eu li na edição da Penguin, da Companhia das Letras, então nós fizemos a leitura do texto integral do Lima Barreto e alguns capítulos, eu acho que alguns capítulos da primeira e da segunda parte de Os Sertões, do Euclides da Cunha. Esse eu não tenho o livro físico ainda, mas ele selecionou alguns capítulos pra gente ler e fazer esse texto comparativo de forma, de conteúdo e dos autores e do período e do contexto, enfim, é um texto curto, você publica no fórum, todo mundo pode ler, todo mundo pode comentar, e além de fazer o texto, você tem que comentar no fórum de algum colega. Então foi super bacana, eu achei muito difícil, tá, fazer.
Foi uma atividade que eu achei bem difícil, mas deu certo. Aí nós estudamos, assim como literatura portuguesa, né, o modernismo, esses movimentos artísticos também, não só literários, eu achei bem legal. E aí a outra avaliação dele foi um simpósio, que é semelhante a um seminário, mas não é igual, em que nós tínhamos que analisar pelo menos um poema. Ele disse qual seria o autor de cada... Era trio. Então, cada trio tinha... Trio ou dupla. Tinha um autor para analisar. Daí, o meu foi o Murilo Mendes. E nós escolhemos um poema dele curtinho, que fazia muita referência a um período histórico. Na verdade, uma data histórica, né? Do Brasil, que foi o 15 de novembro. E você tinha que analisar tanto a forma como o conteúdo do poema. A gente colocou, tipo, no slide. E também fazer referência com os textos teóricos que haviam sido usados nas aulas pelo professor. Então, ele é um professor que ele limita. Os textos teóricos que a gente usa são os que são abordados em sala de aula por ele. Então, são textos que ele já conhece. E a terceira avaliação dele seria um ensaio. Ele sugeriu 5 livros, né? 5 romances, geralmente romances. E você escolhia um deles para fazer ensaio, mas, gente, não deu tempo. Porque o semestre estava muito corrido pra gente e pra ele. E ele acabou deixando o ensaio só para quem estava com nota mais baixa ou para quem não tinha feito uma das outras atividades. Eu tinha escolhido o Parque Industrial, da Pagu. Então, foi um livro que, quando ele falou que o ensaio seria opcional, eu acabei não lendo durante o semestre, mas deixei aqui separado para fazer essa leitura agora nas férias, porque fiquei bem interessada em conhecer, mas meu ensaio seria sobre ele e eu não precisei fazer. Então, eu gosto das aulas, esse professor, ele pede que a gente faça a leitura dos textos teóricos antes, e aí, chegando em aula, ele propõe uma discussão que muitas vezes não acontece, porque a maioria dos alunos não fazem a leitura dos textos, mas eu conseguia contribuir ali um pouquinho, ele também, outros alunos, né? Não só eu, mas outros alunos também liam, e é um formato de aula que funciona para mim. Eu sei que muito aluno não gosta, as pessoas gostam de ir sem ter lido nada e que o professor explique tudo. Eu prefiro esses, em que a gente lê o texto antes e faz uma discussão ali sobre os pontos do texto, né? Funciona muito bem comigo esse tipo de aula. Então, é um professor que eu gosto, que o formato de aula dele, eu gosto do ritmo, eu sei que muita gente considera um ritmo lento, mas para mim realmente dá muito certo, né? Como ele leva a disciplina, gostei do que a gente estudou, conheci muito autor novo, muito autor que é bacana de levar para a escola, principalmente porque traz questões assim já raciais desde o início aí do século XX, então que não foram tão lidos, tão considerados nos textos críticos ao longo da história da literatura brasileira, mas que agora estão sendo retomados e eu gosto muito de focar nesse tipo de autor, então levar para os alunos da escola também é muito bacana. E assim, essas foram as disciplinas que eu fiz. Além das disciplinas, como eu comentei, eu participei do projeto do PIBID e eu participo de um grupo de pesquisa. E esse ano, pelo menos nesse primeiro semestre, nós estudamos o Raymond Williams, que foi um estudioso, né, enfim, pesquisador assim, muito importante para os estudos culturais, mas também ele tem muita contribuição na questão do romance, do campo, da cidade, enfim, é bem legal. Então eu fiz muitas leituras voltadas para isso, mas nenhum texto literário especificamente. Gostei muito, foi um semestre muito cansativo. Eu não vi a hora de acabar. Na minha cabeça, assim, ele se estendeu muito. O próximo eu acho que vai ser ainda pior, porque a gente começa em setembro e vai até janeiro do ano que vem, por conta da greve. O nosso calendário, ele tá meio bagunçado, mas tá dando certo e eu gostei das disciplinas, apesar de ter sido bem cansativo. Aí, próximo semestre, eu tenho as últimas literaturas e depois fica mais por conta dos estágios e das disciplinas de educação. E eu vou ter que colocar umas de literatura aí como optativa, porque realmente é o que eu gosto de estudar, para poder dar um alívio e não ficar somente com a educação, tá? Mas eu espero que vocês tenham gostado. Se tiver alguma dúvida, deixa nos comentários, alguma sugestão, se quiser saber também como eu fiz estudo de algo, ou qual que é o método que eu uso para estudar. Eu acho que eu nunca comentei aqui como que eu estudo. Se vocês tiverem curiosidade também, eu posso fazer um vídeo comentando. E é isso, né? Muito obrigada por acompanhar. Se ainda não for inscrito, vou convidar a se inscrever no canal e eu espero encontrar vocês aí no próximo vídeo.